Fala galerinha, beleza? Olha aí, estamos na nossa sexta aula e qual que vai ser o assunto de hoje? Transmissão de calor. Gente, transmissão de calor ela pode ocorrer de três formas diferentes. A primeira que a gente vai ver agora é por condução. Existe também a convecção e a irradiação que a gente vai ver nas próximas lousas ainda nessa aula, certo? O que é a condução? Um exemplo básico, bem rápido da gente representar a condução do calor é assim: você pega uma barra de ferro, imagina que você pega uma barra de ferro, coloca a ponta dela, a outra ponta dela na fogueira, fica esperando um tempo. O que vai acontecer? Uma hora você vai sentir o calor aqui na sua mão, você vai poder até queimar a sua mão se você deixar essa barra de ferro durante a outra ponta dessa barra de ferro durante um tempo muito grande na fogueira. Ou seja, a gente sabe que o calor ele consegue se transmitir pela barra até chegar na nossa mão, certo? Então esse é um exemplo da transmissão do calor por condução. Ele é conduzido através da barra, certo? Uma forma bacana da gente compreender, da gente poder explicar como que esse calor ele transmite pela barra é da seguinte forma. Vou pegar aqui minhas canetas. Imagina aqui, tá aqui, uma das pontas da barra está na fogueira, com uma temperatura bem alta, né? Com um T1 bem alto. E a outra ponta você está segurando, com uma outra temperatura. A temperatura na fogueira é maior do que a temperatura na parte que você está segurando, certo? O que vai acontecendo? À medida que esse fogo vai aquecendo essa ponta da barra, ou em outras palavras, à medida que o fogo vai fornecendo calor para essa parte da barra aqui, essa ponta da barra, esse calor é usado pelas moléculas da barra para aumentar o grau de agitação das moléculas dela. Lembra que a temperatura de um corpo está diretamente relacionada com o grau de agitação das moléculas. Então, conforme você vai deixando a barra aqui na fogueira, o grau de agitação das moléculas dessa parte vai aumentando. Só que esse grau de agitação ele vai transmitindo para as moléculas adjacentes, para as moléculas que estão ao lado. De forma que é como se fosse assim, tem alguém se movimentando aqui, ele bate no cara do lado, que vai batendo no cara do lado e vai transmitindo esse movimento. Só que como o movimento das moléculas está relacionado diretamente com a temperatura, você tem a transmissão do calor a partir do movimento dessas moléculas. Chega uma hora que essa daqui vai agitando, que agita essa, até agitar as moléculas daqui, da parte da barra que você está segurando, certo? Então isso é uma forma da gente compreender como que o calor é transmitido pela barra, certo? Maravilha, é interessante, o processo de transmissão do calor por condução é necessário ter meio material. Vou até escrever aqui, é necessário meio material. É necessário o meio material. Que nesse caso aqui, quem está fazendo o papel do meio material? A barra, certo? Bom, o que a gente pode fazer também, uma grandeza que a gente pode estudar no processo de transmissão do calor por condução, é o fluxo de calor. Ou seja, a quantidade de calor que passa em um determinado material por unidade de tempo. Então a gente vai representar o fluxo de calor por essa letra grega aqui, o φ, certo? E o que é o fluxo de calor? É a quantidade de calor que passa pela barra por unidade de tempo, certo? Cada material vai ter um determinado fluxo de calor, certo? Por exemplo, se você pegar duas barras de materiais diferentes, ou dois materiais diferentes, um vai transmitir o calor melhor ou pior que o outro. Por exemplo, quem será que conduz melhor o calor, a energia térmica? Uma barra de ferro ou uma barra de madeira? A gente sabe que a barra de ferro ela transmite muito melhor o calor. Tanto que a parte da panela, das panelas que temos em nossas casas, a parte que vai receber o calor, ela é sempre feita de algum metal. Para quê? Para ela conduzir mais rápido o calor para o alimento que vai estar ali dentro da panela. Já o cabo dessa panela,
Geralmente ela é revestida com algum tipo de madeira, certo? Algum plástico. Por quê? Porque o plástico e a madeira, eles oferecem uma resistência muito grande para a transmissão de calor. Então o calor ele flui dentro desses materiais com mais resistência ao calor, com uma dificuldade maior. Por isso que, ainda que a panela esteja muito tempo no fogo, a gente consegue pôr a mão no cabo revestido de madeira, porque a madeira ela não permite o calor passar com tanta facilidade quando comparado com o metal. Tudo bem? Então, ó, o que é o fluxo de calor? É a quantidade de calor que passa por unidade de tempo. Qual vai ser a sua unidade? Ela pode ser medida em calorias por segundo ou pode ser medida também em joules por segundo, que é no sistema internacional. Só que o joule por segundo a gente chama de watt. Certo? No sistema internacional, desculpa, gente. No sistema internacional a gente pode medir dessa forma ou também dessa forma aqui. Tudo bem? Certo? Só que, ó, gente, como eu disse, a condução do calor, o fluxo de calor no material, ele vai depender de algumas características do material. Certo? Por exemplo, imagina que a gente tem aqui uma barra com formato cilíndrico. Certo? E essa barra, ó, ela tem um comprimento L e tem uma largura aqui, ó, o que a gente chama de seção transversal, que é a largura dessa barra, que eu vou chamar de A. É a largura, é a seção transversal, é a área, essa área aqui da ponta da minha barra. Certinho? E a gente mede em metros quadrados. O comprimento a gente vai medir em metros e a área da seção transversal a gente vai medir em metros quadrados. Certo? E vamos supor também que essa barra aqui cilíndrica, ela está, cada uma das pontas dela está em uma determinada temperatura. Por exemplo, vamos supor que essa ponta aqui da barra esteja numa região que está muito quente. Ou seja, a temperatura dela é T1, maior do que a outra ponta que a gente pode imaginar que esteja num balde com gelo. Certo? Gente, ó, o fluxo de calor, ele vai ser tão maior... Opa, deixa eu apagar aqui, ó. Já tinha dado um spoiler aqui do que eu ia falar. Imagina que você tem uma barra bem grandona, bem grande, e você põe ali numa fogueira que está bem longe, você põe. Concorda que a quantidade de calor que vai passar por essa barra, a quantidade de calor que vai passar por essa barra por segundo vai ser tão menor quanto maior o comprimento dessa barra? Certo? Porque quanto maior o comprimento da barra, mais calor eu preciso fornecer para que passe calor nela. Então, ó, a gente vai entender o seguinte, que o fluxo de calor, ele vai ser maior quanto menor o comprimento da barra. Imagina que você tem uma mangueira. Quanto menor a mangueira, mais água vai sair pela mangueira. Tudo bem? Quanto maior a mangueira, maior o caminho que a água tem que passar para ela poder sair do outro lado. Certo? Ou seja, dizer isso é a mesma coisa que dizer que o fluxo de calor ele é inversamente proporcional ao comprimento da barra. Ou seja, quanto maior o comprimento da barra, ó, a gente tem uma divisão aqui, ó, e quando você tem o cara aqui embaixo, quanto maior o valor do denominador, menor o valor do resultado. Então, ó, quanto maior o valor do comprimento dessa barra, menor o valor do fluxo. E quanto menor o valor do comprimento da minha barra, maior o valor do fluxo. Certo? Maravilha? Outra grandeza, ó. Vamos pegar aqui, ó, na largura, na seção transversal. Concorda que quanto mais largo for essa barra, mais fácil o calor vai passar por ela? Mesma coisa, você tem que imaginar que é a mesma coisa que a água numa mangueira. Quanto mais largo for a mangueira, maior a quantidade de água que vai passar por essa mangueira. Se quanto maior a largura, ou melhor, quanto maior a seção transversal da minha barra, maior o fluxo, a gente fala que o fluxo ele é diretamente proporcional à
a área de seção transversal, certo? Ou seja, quanto maior, mais largo for a minha barra, maior o fluxo, certinho? Por fim, diferença de temperatura. Concorda que quanto maior for a diferença de temperatura, maior vai ser a quantidade de calor que passa por essa barra? Por exemplo, onde é que a sua mão vai esquentar mais rápido? Se aqui estiver sob uma temperatura de 50 graus ou se estiver uma temperatura de 1000 graus? Óbvio que vai ser quando aqui estiver sobre uma temperatura de 1000 graus, porque a diferença de temperatura vai proporcionar um fluxo maior de calor. Ou seja, o fluxo de calor ele é também diretamente proporcional à variação da temperatura, diferença de temperatura nos extremos dessa barra. Tudo bem? Olha só, uma grandeza é proporcional a 3 outras grandezas. Quando a gente tem uma grandeza que é proporcional a outras 3 grandezas, a gente pode dizer também que ela vai ser proporcional ao produto delas. Ou seja, o fluxo de calor ele é também proporcional ao produto dessas 3. Ou seja, A vezes delta θ vezes delta θ, tudo isso dividido por L. Maravilha. Só que é o seguinte, gente. Perceba uma coisa. Aqui eu estou escrevendo que é proporcional. Eu não posso escrever que isso daqui é igual. Por quê? Por conta das unidades. Veja só. A unidade do fluxo é calor sobre segundo. Se eu for olhar para as unidades aqui, ó, a unidade de área é o metro quadrado. A unidade de comprimento é metro. Então, metro quadrado dividido por metro vai sobrar metro, certo? E a unidade de temperatura é o grau Celsius. Então, ó, desse lado aqui eu tenho calorias por segundo. Nesse lado aqui eu tenho metro vezes grau Celsius. Não é a mesma coisa. Para que eu possa dizer que o fluxo é igual a essa parte aqui da direita, eu tenho que colocar um valor aqui, uma constante, da qual faça valer essa igualdade. Tudo bem, gente? Como assim, ó? Vamos lá. A unidade aqui, ó, vamos pegar pelo sistema internacional, certo? A unidade do fluxo de calor é joule por segundo, certo? A unidade de área é metro quadrado. A unidade de temperatura é o grau Celsius. Ou melhor, vou colocar aqui, ó, grau Kelvin, que eu estou pegando no sistema internacional. Né? Até aqui, ó, variação de temperatura no sistema internacional, grau Kelvin. E a unidade de comprimento é o metro. Certo? Ó, posso cancelar aqui, ó. Cancela esse cara aqui. Cancela esse cara aqui. Eu tenho joule sobre segundo do lado esquerdo e metro vezes Kelvin no lado direito. Mas eu tenho que ter joule sobre segundo nos dois lados. Então eu vou acrescentar uma constante que corrija isso. Ué, eu quero que tenha joule sobre segundo. Só que eu tenho metro vezes Kelvin, então eu vou dividir aqui também. Metro vezes Kelvin. Olha lá, eu vou cortar esses dois, ó, vai sobrar só o joule por segundo. Professor, mas o que você quer dizer com isso? Com isso eu estou dizendo que o fluxo magnético, o fluxo de calor, para eu escrever essa igualdade, eu preciso acrescentar uma constante aqui, que eu vou chamar de constante K. Beleza? Essa constante K, matematicamente, ela existe para dar sentido à minha igualdade. Para eu dizer, ó, a unidade que eu tenho aqui do lado esquerdo é a mesma unidade que eu tenho aqui no lado direito. Fisicamente, ela é conhecida como condutividade térmica. Tudo bem? E o que ela representa? Ela é uma característica específica de cada material.
cada material tem a sua condutividade térmica própria, certo? Por exemplo, a condutividade térmica do ferro, o K do ferro, deixa eu escrever melhor aqui. Aqui eu vou escrever aqui, ó, o K do ferro. Certo? A condutividade do ferro será de 80 watts por metro vezes Kelvin. Isso está dizendo quanto calor ele consegue conduzir por unidade de tempo, certo? Por comprimento e pela variação de temperatura. Se você pegar outros materiais, por exemplo, vamos pegar o exemplo do cobre. O cobre vai ter qual condutividade térmica? O cobre não, vamos pegar a prata, Ag. Certo? A prata ela vai ter uma condutividade térmica, ó, de 430 watts metro vezes Kelvin. Isso significa que a prata ela tem uma condutividade térmica maior do que o ferro. Ou seja, bem maior, né? Mais que 5 vezes maior. Ou seja, significa que é mais fácil você aquecer um cubo de 1 metro cúbico. Vamos pegar um metro cúbico, um cubinho com um volume de 1 metro cúbico de prata e um cubinho com 1 metro cúbico de ferro. Quem é mais fácil de transmitir o calor? Quem transmite melhor o calor? A prata, porque a condutividade térmica dela é muito maior. Certo? Então aqui, ó, a gente tem uma outra forma da gente determinar o fluxo térmico. Ele vai depender da largura da minha barra, ou daquilo que está transmitindo o calor. Vai depender da diferença de temperatura nos extremos dessa barra. Depende também do comprimento e depende do material que é feito essa barra. Certo? Para cada material você vai ter uma condutividade térmica diferente. Belezinha, gente? Vamos dar uma olhadinha nos outros processos de transmissão de calor? Olha lá. Certo? Olha lá. Segundo processo de transmissão de calor, convecção. Detalhe, nesse processo de transmissão de calor, ele só vai ocorrer em fluidos, ou seja, líquidos e gases. Ele não ocorre em materiais no estado sólido. Certinho, gente? E o que é a transmissão de calor por convecção? Imagina que eu tenho aqui um baldinho cheio de água. E eu coloco esse baldinho no fogo, uma panela, certo? O que vai acontecer? A panela, o fogo está aqui, ela vai aquecer primeiro essa região aqui mais embaixo. E o que acontece quando você aquece um material? Ele não aumenta o seu volume? Tudo bem, com exceção da água naquele ponto de 0 a 4 graus. Mas fora desse ponto, todo material, quando aquecido, ele aumenta o seu volume. Só que aí, o que vai acontecer? A densidade não é a relação entre a massa e o volume? O que vai acontecer com a densidade de um material se você aumentar o volume dele? Se você aumenta o volume de um material, sem mudar a sua massa, a sua densidade diminui. Ou seja, essa porção de água que está aqui embaixo, ao ser aquecida, ela vai aumentar o seu volume e a sua densidade vai diminuir, de forma que ela sobe. Porque com relação ao restante da água, a sua densidade é menor do que o restante da água, logo ela vai subir. À medida que ela sobe, que essa porção de água quente ela sobe, ela vai trocando calor com as outras partes, e a parte que está com uma temperatura menor vai descendo. E ali, ó, sem eu ao menos botar uma colher aqui e mexer, sem eu mexer, essa massa de ar que está aqui aquecendo, ela por si só, com o aquecimento dela, ela vai movendo essa massa de água que está aqui embaixo, ela sobe, perde calor e desce, aí ela aquece de novo e sobe. Esse é o processo de convecção, de transmissão de calor por convecção. Massa de ar quente sobe, perde a temperatura, a massa de ar mais fria vai descendo, por causa da que a sua densidade é maior, e aí ocorre esse processo. É graças a esse processo que o ar-condicionado ele fica na parte de cima. Sempre ele é instalado na parte de cima. Ah, mas eu já vi ar-condicionado instalado na parte de baixo.
não é tão, como que eu posso dizer? Não é tão eficaz você colocar o ar-condicionado na parte de baixo. Por quê? Na parte de cima, o ar-condicionado ele vai jogar o ar frio, que pelo fato dele ter uma densidade maior, ele desce e vai trocando o calor com essa parte aqui mais embaixo, que está com uma temperatura maior do que o ar que sai do ar-condicionado, certo? Aí, naturalmente, só de ter esse movimento de queda do ar mais frio, o ar mais quente ele vai subir e vai ocorrendo as trocas de ar, as trocas de calor com ar, né? Da mesma forma como você instala o ar-condicionado na parte de cima, é pelo mesmo motivo que os aquecedores são embaixo. Porque ele joga o ar quente, esse ar quente ele tem uma densidade menor, ele sobe e vai trocando de ar, vai trocando de calor com o ambiente, aquecendo o ambiente, certo? Esse é o processo de transmissão de calor através de convecção. Onde que a gente observa o processo de convecção, de transmissão de calor por convecção? Tem duas situações. A principal é na praia. Na praia como que é? De dia. Vamos pegar. De dia tá lá o sol bem quente. Bem quente. A mesma quantidade de calor que chega aqui para a areia é a mesma quantidade de calor que chega para o mar, para a água do mar. Maravilha? Os dois recebem a mesma quantidade de calor. Porém, tem uma diferença. Ó. O calor específico da areia é mais ou menos, vamos dizer que mais ou menos 0,5 calorias por grau Celsius. Já o calor específico da água do mar é aproximadamente, vamos considerar que é aproximadamente 1 caloria por grau Celsius. Tá, o que significa isso? Significa que para você variar a temperatura de 1 grama de areia, você precisa de meia caloria. Já para você variar a temperatura de 1 grau Celsius, 1 grama da água, você precisa de 1 caloria. Quer dizer que você precisa do dobro de calor para variar a mesma temperatura da água. Quer dizer, se eu fornecer 1 caloria para a água, para 1 grama de água, sua temperatura vai aumentar 1 grau. Se eu fornecer 1 caloria para a areia, sua temperatura vai aumentar 2 graus. Tá, e o que tem a ver isso? Tem a ver que de dia o sol ele manda a mesma quantidade de calor para os dois. Porém, quem é que vai aumentar mais a sua temperatura? A areia. Por quê? O calor específico da areia é menor do que da água. Então, por isso que quando você chega na praia, a areia está super quente, porque o seu calor específico é baixo. Ela aquece, a sua temperatura aumenta muito rápido. Tá, professor, mas e daí? O que tem a ver com o processo de transmissão do calor por convecção? Olha só, vou apagar aqui. Então, ó, essa daqui é uma informação que diz pra gente que o porquê que a areia tem uma temperatura maior do que a água do mar de dia, certo? Vou apagar. Então tá bom. Se de dia, lá pro meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, a areia está com uma temperatura muito alta. Às vezes você nem consegue ficar descalço na areia, né? Então a temperatura aqui é muito maior. Então o ar aqui em cima da areia, na região em cima da areia, vai estar com uma temperatura muito maior, certo? Então essa porção de ar aqui vai subir. O que vai acontecer? O ar que tinha aqui nessa parte da areia, aqui ó, por cima da areia, próximo da areia, ele vai subir. Essa massa de ar ela vai subir. Entretanto, a massa de ar que está por cima da água, ela não vai subir tanto quanto a massa de ar que está acima da areia, porque a água do mar não está com uma temperatura tão alta quanto da areia. Ou seja, quando essa massa de ar aqui subir, aqui a gente vai ter como se fosse vai ter menos ar aqui do que aqui. Então a gente vai ter mais ar aqui, vai ter uma massa de ar mais densa aqui do que aqui. E o que vai acontecer? Essa massa de ar, como tem uma maior quantidade de ar aqui, e aqui tem pouca, a massa de ar ela vem para cá. O que significa isso? Isso daqui explica por que a brisa do mar de dia ela é no sentido do mar para o continente, certo? Porque essa região aqui está com uma temperatura maior, essa região da areia está com uma temperatura maior, o ar sobe,
forma um certo vácuo aqui que é preenchido por essa massa de ar que está acima do mar. Certo? Como que vai acontecer de noite? Vai acontecer o oposto do que acontece de dia. Porque assim, da mesma forma como a areia aumenta rápido a sua temperatura, ela também diminui rápido a sua temperatura. E da mesma forma como a temperatura da água demora para elevar, ela também demora para diminuir. De forma que de noite, vamos colocar aqui uma lua, de noite a água ela vai estar com uma temperatura um pouco maior do que a areia. Então essa região, essa massa de ar aqui em cima do mar, ela vai subir, que ela vai estar com uma temperatura maior. Então aqui vai formar uma região de baixa pressão e aqui vai ter uma massa de ar mais densa, de alta pressão, vai vir para cá. Então isso daqui explica por que a brisa do mar ela sopra de noite da areia para o mar, certo? Esse é um exemplo do porquê, um exemplo de aplicação da convecção térmica, certo? Um outro exemplo que a gente tem para convecção térmica é a inversão térmica. A inversão térmica ela ocorre nas grandes cidades, principalmente no inverno. O que acontece? No inverno, o asfalto está muito gelado, bem gelado, e o sol no inverno, como ele tem uma baixa incidência de radiação, ou seja, ele não consegue, o calor que chega do sol no inverno nas cidades é uma quantidade menor do que os outros dias. De forma que esse calor vindo do sol ele não consegue aquecer essa massa de ar que fica ali embaixo. Então o que acontece? Essa massa de ar gelada que fica aqui, ela não aquece e fica ali embaixo. Quer dizer, não ocorre o processo de convecção, porque não existe essa diferença de temperatura para ocorrer esse movimento das massas de ar. Então a inversão térmica ela é chata, por quê? Porque todos os poluentes ficam acumulados nessa parte mais baixa, não tem esse movimento. Então a poluição ela fica toda acumulada perto ali, nessa parte mais embaixo. Tanto que no inverno é fácil de você olhar assim, principalmente quando você olha para a região central de São Paulo, você vê uma faixa cinza, assim, que é de poluição mesmo. Tudo bem, gente? Vamos ver o último conteúdo que é mais rápido. Processo de transmissão de calor por radiação. Olha, pessoal, o último processo de transmissão de calor por radiação. Aqui é simples. O processo de transmissão de calor por radiação é quando o calor se propaga por ondas eletromagnéticas. Só isso. Na verdade, a única diferença que existe na transmissão do calor por radiação e a luz é a sua frequência de vibração. Por exemplo, a gente conhece a radiação do calor, é o que a gente chama, é a faixa de frequência de radiação, de frequência da onda eletromagnética, que é a faixa do infravermelho. Essa faixa corresponde da faixa de 10 a 11 a 4 vezes 10 a 11 Hz. Tudo bem? É isso, gente. O processo de radiação é quando o calor se transmite por ondas eletromagnéticas. Nesse caso, o calor ele não precisa de nenhum meio para se propagar. Ele pode se propagar no vácuo, por exemplo. Diferente do processo de condução, de transmissão do calor por condução e por convecção, onde você precisa de um meio material para que o calor se propague. Um exemplo de propagação do calor por radiação é a forma como o Sol aquece a Terra. Entre o Sol e a Terra não existe nada, o vácuo, só tem vácuo. Então não tem nada que vai transmitir o calor através de um meio material. A forma pelo qual o calor chega aqui na Terra é por radiação, através de ondas eletromagnéticas. Beleza, gente? É possível a gente ver o calor que os corpos emanam? Sim, quando a gente tem um equipamento que consegue enxergar nessa faixa de frequência. Os nossos olhos só enxergam na frequência da luz. Para a gente conseguir enxergar o calor emanado pelos objetos, pelos materiais, a gente precisaria enxergar nessa faixa de frequência, né? É aí que usam aqueles binóculos que têm sensibilidade para o infravermelho. Beleza, pessoal? Aqui é rapidinho. Radiação é simples assim. Certinho? Forte abraço, galerinha!